Lucas capítulo 23. Nós estamos em pleno mês que lembramos da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero fixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses, que eram debates contra as indulgências praticadas naquela época. E lembramos, no mês de outubro, fazemos alusão à Reforma Protestante, tocando cada domingo em um tema importante da Reforma Protestante. O que nós chamamos de as 5 solas, ou os 5 somente. Nós podemos resumir, não toda a teologia protestante, toda a teologia reformada nas 5 solas, mas as 5 solas falam muito sobre a teologia, as doutrinas principais da Reforma Protestante. Semana passada tratamos do sola escritura, ou somente as escrituras. E vimos como a Bíblia é a autoridade máxima sobre a nossa vida, que foi uma luta dos reformadores, numa época em que a Bíblia não tinha autoridade que a igreja evangélica considera hoje. Numa época em que a tradição, os dogmas e os documentos papais tinham tanta autoridade quanto a palavra de Deus, a reforma gritou que somente as escrituras devem ter autoridade sobre a vida da igreja. Hoje chegamos no segundo tema desse mês, que é o Solus Christus, ou somente Cristo. E é o tema da mensagem de hoje. Para entendermos essa doutrina, vamos fazer uma pequena leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39. Um trecho, uma narrativa muito conhecido, mas que o Senhor nos abençoará mais uma vez. Lucas 23, 39 diz assim: Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura de tua santa palavra. Clamamos pela iluminação do teu Espírito para que consigamos compreender a sua vontade, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Acabamos de ler um pequeno relato bíblico. Apenas 5 versículos. Apenas 5 versículos do Evangelho de Lucas, um pequeno trecho, um pequeno texto, mas rico em significado. Profundamente doutrinário e poderosamente revelador. É a história de 2 homens que foram crucificados ao lado de Jesus no Calvário. 2 homens idênticos, provavelmente, irmãos, com o mesmo histórico. Passaram as mesmas dificuldades e tiveram as mesmas oportunidades e estavam tendo o mesmo fim, até que em dado momento a história deles se dividem. E homens que foram condenados, muito provavelmente pelo mesmo motivo, estavam sofrendo as mesmas barbaridades e a mesma dor. Eles tiveram suas histórias divididas no último instante de vida. Lemos um relato que o cenário era de horror. Era um cenário terrível. 3 homens, dentre eles Jesus, sendo crucificados do lado de fora da cidade santa, no Monte Calvário. A imagem, queridos, é bárbara, pois não era uma execução qualquer. Se fosse somente uma execução qualquer, já seria uma barbaridade. Mas era uma execução com requintes de crueldade. Uma cena agravada com a presença de uma multidão ensandecida, frenética, querendo ver sangue sendo derramado.
Mas de toda essa cena, hoje vamos dedicar atenção especial a esses dois homens, ou a um desses homens crucificado ao lado de Jesus. Quem eram esses homens? O texto que lemos os chama de malfeitores, ao versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Eles eram malfeitores, mas temos um problema. Chamá-los de malfeitores não passa toda a ideia, ou a ideia completa do que eles eram. Se nós chamarmos alguém de malfeitor, a ideia que nós temos é que a pessoa é apenas um arruaceiro, não é verdade? Um batedor de carteira na rua, um ladrão que comete pequenos crimes. Essa é a ideia que nós temos de malfeitor. Apesar que no dicionário, o malfeitor, a palavra malfeitor é muito bem explicada. Mas na nossa cabeça, ou no senso comum, malfeitores são aqueles que praticam algumas coisas ruins. Pequenos criminosos. Mas o grande problema é que não se crucificava pequenos criminosos. A crucificação ou a execução na cruz era a penalidade reservada para os piores homens da sociedade, para os criminosos intencionais que cometiam seus crimes bárbaros de forma dolosa. A execução na cruz não era reservado para um criminoso comum. A execução na cruz era reservado para aqueles que cometeram grandes barbaridades, os piores homens da humanidade ou da sociedade. Sequer podemos comparar a morte de cruz a qualquer outro tipo de pena de morte, não podemos comparar. Na cultura mesmo, entre os homens mais ímpios, há uma cultura de onde tem pena de morte, que a pena de morte seja feita com dignidade, com o menor sofrimento possível. Mas a crucificação não era assim. A crucificação era o pior tipo de pena de morte. Um grande criminoso deveria pagar com sua vida, mas os piores criminosos deveriam ser crucificados. Por quê? Porque o criminoso condenado à cruz era pendurado em uma cruz, abria-se uma ferida em um dos seus lados, para que ele, sangrando, padecesse e morresse agonizando ao longo de horas ou até mesmo de dias. A ideia não era simplesmente executar um criminoso. A ideia era que ele sofresse dores terríveis até finalmente morrer. A ideia é que o criminoso desejasse a morte, e a morte não vinha com rapidez. Ferido, numa posição que lhe impedia a respiração perfeita. Alguns morriam de asfixia, outros morriam de desnutrição, apodrecendo em cima de uma cruz, enquanto vermes e abutres já se alimentavam do seu corpo, antes mesmo dele morrer de verdade. Uma morte terrível, inescapável, reservada aos piores homens da sociedade. Então não, esses dois homens que foram crucificados com Jesus, não eram só arruaceiros, não eram batedores de carteiras, não eram ladrão de pequenas coisas, não. Eram homens terríveis, que provavelmente cometeram grandes barbaridades enquanto tiveram oportunidade. Aqui no versículo 39 diz que nesse momento, um dos malfeitores blasfemava contra Jesus. Porém, irmãos, segundo escreveu o evangelista Marcos, os dois ladrões inicialmente zombaram de Jesus. Marcos, narrando essa mesma cena, em Marcos 15, 31 e 32, diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes e os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou a outros e a si mesmo não se pode salvar-se. Não pode salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Aí Marcos termina esse trecho dizendo o seguinte: também os que com ele foram crucificados os insultavam.
Ou seja, os dois insultavam Jesus no início da cena da crucificação. Então os dois homens eram criminosos terríveis, ambos zombavam de Jesus crucificado, nem mesmo a certeza da execução, irmãos, a certeza da morte mudou a disposição no coração daqueles homens para o mal. Nem mesmo o fato de estarem na antessala da morte tornou aqueles homens mais sensíveis a nada, pelo contrário. Aparentemente a morte, a presença, a possibilidade, a certeza da morte endureceu mais ainda o coração daqueles dois homens. Isso porque o medo da morte não penitencia ninguém. O medo da morte por si só não quebranta o coração de ninguém. Então os dois homens eram criminosos terríveis. Ambos zombavam de Jesus crucificado. Mas observem que aparentemente aqueles homens já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido a pregação de Jesus, ou pelo próprio Cristo ou por seus discípulos, pois eles sabiam que Jesus dizia ser o Cristo, não é isso? Estando na cruz, eles perguntaram, não és tu o Cristo? Ou em outras palavras, você não diz ser o Cristo? Ou os seus discípulos não pregam que você é o Cristo? E Cristo, irmãos, não é o sobrenome de Jesus. Cristo é um título que significa ungido, no sentido de ser escolhido, de ser o Messias. Então, quando o blasfemador, o ladrão, blasfemando de Jesus, pergunta isso de Jesus de forma irônica, é porque ele já tinha tido acesso por alguma forma, à pregação de que Jesus era o Cristo de Deus, era o ungido de Deus. Eles ouviram a pregação. Eles só não creram. No lugar de crer, eles zombaram. Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas no meio daquela cena terrível, algo começou a mudar no coração de um dos condenados. O versículo 40 mostra que houve uma mudança na disposição do coração de um deles. Versículo 40 do texto que nós lemos hoje. Respondendo-lhe, porém, o outro condenado, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos teme a Deus. O sujeito começou amanhã, 9 horas da manhã, sendo crucificado, zombando de Cristo, e agora já reconhece que ele era Deus. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. O cenário era desolador. O cheiro da morte já dominava o ambiente, sem a menor possibilidade de escape. A única certeza que aqueles homens tinham era que estavam em seus últimos instantes de vida e que morreriam diante de uma multidão frenética, que desejava vê-los exatamente agonizando até a morte. Mas no meio desse inferno na terra, algo aconteceu no coração e na mente de um dos criminosos. Seu coração foi tocado e caíram as escamas dos seus olhos, e ele pôde perceber que aquele homem que até então ele zombava era o Deus Todo-Poderoso, encarnado, crucificado numa maldita cruz. Seus olhos se abriram. Sua cegueira findou. Ele teve entendimento que homem nenhum poderia lhe dar, de que aquele do seu lado era Jesus Cristo. A esse processo de passar a enxergar e reconhecer quem é Deus e temer o Senhor, nós chamamos de conversão. O que é a conversão? Esse processo de mudança de caminho. Passar a enxergar, entender quem é Deus e temer o Senhor. Aquele homem, em um contexto de horror, no momento mais improvável de sua existência, à beira da morte, ele experimentou a verdadeira conversão.
Mas, irmãos, não há conversão sem um profundo senso de pecado. O primeiro sinal de uma verdadeira conversão é o senso de pecado. É quando o pecador se percebe realmente como um pecador. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. No versículo 41 do texto de hoje diz assim: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, ao cair as escamas dos olhos do pecador, quando o homem sem Deus se vê livre de sua cegueira, a primeira coisa que ele enxerga é o tamanho monstruoso do seu próprio pecado. A primeira coisa. A pessoa deixa de se enxergar como vítima da sociedade. A pessoa deixa de se enxergar como apenas o resultado de ações de terceiros. A pessoa deixa de culpar a família, a igreja, a sociedade pela vida que ela leva e passa a se enxergar como sendo a principal causadora de problemas em sua vida, ou a detentora do grande problema de sua vida, que é o pecado. O nosso maior problema não é outro, senão o pecado. O nosso maior problema não é a criação, o nosso maior problema não é a sociedade, o nosso maior problema não é a corrupção, o nosso maior problema não é nada disso. O nosso maior problema é o pecado que habita em nós. E só tem essa consciência a pessoa quando cai as escamas dos seus olhos. E ela passa por esse processo de conversão verdadeira. Olha o que ele disse: porque recebemos castigo que os nossos atos merecem. Irmãos, ninguém chega a essa conclusão sem passar por uma verdadeira conversão. O constrangimento pelos pecados, sentir-se envergonhados pelos pecados, são marcas somente do verdadeiro convertido. Há um hino na harpa cristã. Eu cito esse hino na harpa cristã porque foi o hinário que eu usei a maior parte da minha vida. O hino da harpa cristã chamado Conversão. No cantor cristão, esse hino é chamado de Cegueira e Vista. A gente chamava que esse era o hino do bêbado. Todo bêbado conhece esse hino. Ó, com cego andei e perdido vaguei, não é verdade? Todo mundo conhece esse hino. A terceira estrofe desse hino, na versão da harpa cristã, mas no cantor não está muito diferente, diz assim, ó: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. O hino narra justamente o que acontece com todo pecador, que aconteceu comigo, aconteceu com os irmãos, de negligenciarmos a mensagem da cruz até o dia que a trave cai dos nossos olhos e passamos a entender a monstruosidade dos nossos atos diante do Senhor. Aí você pode estar pensando nesse momento assim: mas pastor, eu nunca cometi nada tão monstruoso, eu nunca cometi pecados tão terríveis assim. Queridos, por menor que tenham sido os seus pecados diante dos nossos olhos, ele afronta diretamente a santidade de Deus. Diante da santidade de Deus que é perfeito, não há pecados monstruosos e dolosos e pecadinhos diários e pequenos. Não existe essa diferença. Eu digo isso porque, de repente, você fazendo um retrospecto da sua vida, você vai pensar: pastor, eu nunca roubei, eu nunca bebi, eu nunca fiz nada assim tão absurdo. Mas todos somos pecadores. A pequena Maitê nasceu pecadora. A Maitê não tem direito de escolha em não pecar. Ela vai pecar. Vai pecar. Porque todos nós pecamos. Mas isso aconteceu com esse ladrão da cruz. Ele sentiu o pecado dele, ele viu a espada da lei sobre a sua vida e houve uma verdadeira conversão naquele momento. O reverendo Hernandes Dias Lopes observa, comentando esse episódio, que aquele homem começou falando impropérios a Jesus e terminou quebrantado e arrependido ao lado de Jesus. Esse processo de conversão termina com uma oração fervorosa.
ao versículo 42. A oração é pequenininha, mas é poderosa. Versículo 42, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A única oração que o pecador teve coragem de fazer. Ele deixou de se preocupar com sua vida terrena, a morte deixou de ser o seu grande problema, e ele passou a se importar de verdade, tão somente com a eternidade. É nesse momento que ele fez essa oração, que é uma verdadeira demonstração de confiança a Jesus. Ele não apenas entendeu que Jesus era Deus, mas ele entendeu que Jesus era o único que lhe poderia salvar, e não estava mais falando da morte física. Ninguém mais poderia salvá-lo, e nada mais poderia salvá-lo em seus últimos instantes de vida. Nem as autoridades, nem os religiosos, nem os amigos, ninguém poderia lhe garantir salvação eterna, mas também nem rituais religiosos, nem boas obras, nada poderia lhe garantir salvação naquele momento. Se ele fosse depender de boas obras para ser salvo, ele estaria perdido, não era verdade? Se ele dependesse de seu histórico para ser salvo, ele estaria perdido. Se ele dependesse das boas obras para ser salvo, ele só conseguiria garantir o inferno. Mas ele percebeu que sua salvação dependia exclusivamente daquele que estava ao seu lado. Ele percebeu que a sua salvação não dependia do seu histórico, se dependesse. Ele percebeu que sua salvação não dependia de boas obras, porque se dependesse, ele percebeu que sua salvação dependia apenas de Jesus. Só de Jesus, somente Cristo, solos Cristos. A resposta que Jesus deu ao pecador arrependido foi qual? Foi a certeza da salvação. Não foi a possibilidade da salvação. Jesus não lhe mostrou um caminho que, quem sabe, porventura, vai que você consiga, sendo muito esforçado, fazendo por onde. Não foi isso que Jesus fez. Jesus respondeu a ele, lhe dando certeza da salvação. Versículo 43. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje, olha só, ele pediu para que Jesus se lembrasse dele quando viesse no futuro com o seu reino. Mas Jesus respondeu o seguinte: que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, para entendermos bem isso aqui, e a importância de Jesus nesse processo, precisamos lembrar de um outro homem na Bíblia chamado Jonas. Esse você conhece bem. Jonas era um profeta de Deus. Ele conhecia o Senhor muito bem, ele sabia que era impossível se esconder de Deus. Então, ao contrário do que nos ensinaram durante muito tempo, Jonas não fugiu para se esconder do Senhor. Ele sabia que é impossível se esconder de Deus. Mais tarde, em sua oração, ele vai confessar que Deus é Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mar. Então, em momento nenhum, Jonas tentou se esconder. O que Jonas fez foi desobedecer deliberadamente. O Senhor mandou que ele fizesse uma coisa, que ele fosse para um lugar, e ele falou simplesmente não. Ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu a voz de Deus. Deus falou com Jonas de forma clara. Deus falou com Jonas de forma que ele entendeu completamente. Deus não falou por enigmas, por parábolas, por mistério. Deus falou e ele entendeu, mas ele disse: não, eu vou fazer outra coisa. E Jonas foge. Ele não queria pregar em Nínive. Ele não queria pregar em Nínive, pois ele sabia, preste atenção, que sua pregação em Nínive resultaria em ninivitas sendo salvos. E ele achava isso um absurdo. Jonas pensava que os ninivitas eram perversos demais para serem alcançados pela graça de Deus. Jonas pensava que os ninivitas eram pecadores demais para serem alcançados pela mensagem do Evangelho. Mas pior do que isso, Jonas achava que ele tinha o poder de decidir quem seria ou quem não seria salvo. Por sua desobediência, e para que o profeta entendesse que os planos do Senhor não podem ser frustrados, ele foi parar no ventre de um grande peixe. E lá no ventre do peixe, ele fez a mais linda oração de sua vida. O capítulo 2 do livro do profeta Jonas é somente dessa oração, uma oração linda.
Ele diz, entre outras palavras, ele diz o seguinte, ó: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. As águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aqueles que lhe é misericordioso. Olha que maravilha. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. Jonas estava um crente fervoroso dentro da baleia, não estava? Estava uma bênção, Jonas, no ventre da baleia. Mas a última frase da oração de Jonas é o tema central do livro de Jonas. É a principal lição do livro de Jonas. A última frase da oração de Jonas é o seguinte, ó: a salvação pertence ao Senhor. Jonas teve que passar por um processo assustador e doloroso para entender algo que nós também temos dificuldade de entender, mas que o ladrão arrependido da cruz entendeu rapidamente, que a salvação pertence ao Senhor. Ele salva quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele chama para o seu rebanho quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. A Ele pertence a salvação. O único que tem autoridade para definir quem entra e quem não entra no reino não é Jonas. E não sou eu e não é você. O único que tem autoridade para definir quem entra e quem não entra no reino. Quem faz parte ou quem não faz parte do seu rebanho. O único que tem toda a autoridade em suas mãos para isso. Voltou-se para um criminoso condenado, mas arrependido, e disse para ele, ó: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Se outra pessoa tivesse falado isso para ele, provavelmente ele não acreditaria de jeito nenhum. Se o sacerdote tivesse falado isso, ninguém acreditaria. Espera aí. O ladrão, o criminoso, o pior homem da sociedade vai estar hoje, ceará com Cristo essa noite, no paraíso. Então, quando o pecador arrependido clamou por salvação para o único que tem em tuas mãos o poder de salvar, a resposta que ele obteve foi consoladora, sobretudo para quem estava a um passo da eternidade. Jesus alcançou aquele homem com salvação imediata e garantida. A um passo do inferno, ele foi alcançado pela graça de Deus. E assim termina o texto que nós lemos essa manhã. A principal doutrina que nós aprendemos aqui é a doutrina da salvação. Mas antes a gente precisa observar que, irmãos, era impossível para esse homem se salvar. Era impossível para esse homem estar contado entre os salvos. Impossível. Impossível. Qualquer pessoa que não tenha ouvido as palavras de Jesus foi para casa acreditando que aquele homem amanheceria no inferno. Qualquer pessoa olhando para aquele cidadão iria jurar que ele merecia e seria somente condenado. Se ele olhasse para si, ele iria chegar à conclusão de que ele não merecia a salvação. Primeiro, por quê? Porque ele era completamente incapaz de alcançar a salvação por conta própria. Veja se algum de nós se encaixa nessa descrição. Ele era completamente incapaz de alcançar a salvação por conta própria. Ele era imerecedor da salvação. Mas pior do que isso, pior do que não merecer a salvação, é merecer a condenação. Eu digo isso porque muitos de nós se acham neutro. Não, eu não sou nem um nem a favor, eu não sou nem contra. Eu não sou nem um, nem... Eu estou em cima do muro. Não. Não. A semelhança desse homem, ninguém, não apenas, todos nós, não apenas não merecemos a salvação, como merecemos a condenação. Então, se o Senhor fosse dar a ele, consequentemente a todos nós, o que nós merecemos, seria algo terrível. Por isso que eu tenho maior dificuldade de orar a Deus pedindo justiça.
Ah, Senhor, faça justiça, Senhor, faça justiça. Rapaz, se o Senhor resolver fazer justiça com a gente, um filho de Deus clama por misericórdia todos os dias. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. A gente acorda de manhã contando que as misericórdias do Senhor já se renovaram antes da gente acordar, como sua palavra nos garante. Então, em primeiro lugar, ele era completamente incapaz. A condenação ao inferno era o resultado natural e lógico do tipo de vida que ele levou. Em segundo lugar, ele viveu em estado profundo de cegueira e de surdez para as coisas de Deus. Muito provavelmente ele já tinha ouvido pregar a pregação do Evangelho e não se importou, não acreditou. Além de não ter acreditado na pregação do Evangelho, ele zombou de Jesus quando o conheceu. Isso porque a cegueira, a surdez, torna as pessoas insensíveis à mensagem da cruz. Por que num grupo de pessoas a gente prega o Evangelho uma vez, tem gente que se transforma, é convertida, é transformada imediatamente. E outros ouvem a pregação do Evangelho a vida inteira e nunca se é transformado. É cegueira, é surdez, não adianta falar, ela não está ouvindo. Em terceiro lugar, ele estava em uma condição irremediável, não havia solução para ele, nada lhe livraria da morte eterna. Ele já estava morto. Já estava morto. O estado de morte que estava estabelecido, em alguns instantes ele fecharia os olhos nessa terra e abriria para a condenação eterna. Nenhuma força do mundo seria capaz de mudar essa fatalidade. Então, resumindo, esse homem não tinha mérito algum, pelo contrário, merecia o inferno, estava cego e surdo para o Evangelho e já se encontrava em estado de morte. Salvação era impossível para ele. Impossível. Da mesma forma que um cego não pode se dar a visão, da mesma forma que um morto não pode se ressuscitar, um pecador perdido também não pode se achar. Quem está morto em seus pecados não pode se salvar. Um morto não pode se ressuscitar. É impossível. Então, irmãos, a salvação é impossível para todo mundo. Impossível. O Senhor Jesus estava falando do jovem rico, ou do homem rico, porque é mais fácil um rico o camelo passar no fundo de uma agulha, e era agulha, eu acredito que era agulha de verdade, agulha de costurar roupa. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe por que eu acredito assim? Porque logo a seguir, Pedro fala, então, Senhor, então é impossível qualquer um ser salvo. Pedro entendeu que a analogia de Jesus com o rico estava incluindo a humanidade inteira. Então é impossível ser salvo. Eu não sou rico não, mas para mim também é impossível. Foi então que Jesus falou o seguinte, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus estava se referindo à salvação, à obra de salvação, quando ele disse que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Por isso que, como o homem é incapaz de se salvar, Jesus nos salva. Ele fez toda a obra, ele cumpriu todas as exigências. Foi ele quem alcançou nossas vidas com graça irresistível. Mesmo sendo pecadores, ele nos envolveu com o seu laço de amor. Foi ele que nos alcançou, foi ele que nos convenceu, foi ele que nos convenceu de nossos pecados, foi ele quem nos transformou, foi ele quem mudou o nosso coração, foi ele quem nos regenerou para uma nova vida, foi ele quem nos purificou de nossas iniquidades, nos lavando com seu poderoso sangue, foi ele que nos amou primeiro, foi ele que nos reconciliou com Deus, é ele quem nos garante a salvação, tudo foi ele, tudo é ele quem faz. A salvação pertence ao Senhor, disse Jonas, e temos certeza disso hoje também. Somente Cristo, solos Cristos. A reforma protestante do século XVI ocorreu em uma época em que se acreditava que outras pessoas ou outras coisas influenciavam em nossa salvação.
Havia uma crença, preste atenção, havia uma crença entre os cristãos de que a salvação poderia ser adquirida pelas boas obras. Na Idade Média, e até hoje muitos irmãos acreditam que a salvação pode ser adquirida por boas obras, pelas obrigações religiosas, pela intercessão dos santos e até mesmo por ofertas financeiras, ofertas em dinheiro. Havia ainda outra crença de que os fiéis poderiam orar pelos mortos. Acreditava-se na existência de um lugar intermediário de sofrimento, chamado purgatório, que aquela pessoa que não era condenada imediatamente, o pagão, por exemplo, segundo eles, se não fosse salvo, passava lá no purgatório e ia sofrer no purgatório para, preste atenção, pagar por seus pecados para ter direito à salvação. Ou seja, a pessoa adquiria a própria salvação no purgatório. Ou então, os parentes e amigos aqui na terra oravam por eles e ofertavam por eles para que eles tivessem acesso ao céu. Ou seja, na Idade Média se acreditava, e muitos de nossos amigos hoje acreditam ainda, que há outras possibilidades de garantir a salvação. Seja através da boa obra, seja através da religiosidade, seja através da intercessão dos santos, seja através da oferta financeira. Mas nesse ponto, irmãos, a reforma protestante foi taxativa. E com o retorno às verdades bíblicas, os reformadores desmascararam essas mentiras, provando biblicamente que nem as boas obras, nem as intercessões dos santos, nem as orações dos fiéis, nem mesmo a autoridade papal poderia sequer cooperar na salvação de alguém, pois toda a obra da salvação depende exclusivamente e tão somente de Jesus Cristo. É Ele que te encontra pecador. O texto bíblico vai dizer que ele foi encontrado mesmo por aqueles que sequer o procuravam. Ele encontra, cativa. Ele não força ninguém. Ele não obriga ninguém. Ele conquista. O próprio Deus, falando através da boca do profeta Oséias, disse que vos chamei com meus laços de amor. Olha que coisa linda. Um grande teólogo da atualidade, chamado Benjamin Westfield, escreveu que o poder salvador da fé reside não em si mesma, ou seja, o mais importante não é o poder da fé, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Repousa em Jesus. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Martinho Lutero disse que sobre Jesus que ele é o centro e a circunferência da Bíblia. Isso significa que o que ele é e o que ele fez em sua morte e ressurreição são o fundamento, o conteúdo fundamental de todas as Escrituras. Outro grande reformador, chamado Zwinglio, disse que Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Mas mais importante do que os reformadores e os teólogos falam a respeito de Jesus, é o que a Bíblia fala a respeito de Jesus. E olha o que Jesus falou a seu respeito, João capítulo 15, versículo 15. João 15, 5, o próprio Jesus falou o seguinte, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a centralidade de Jesus em toda a obra. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11, diz assim, preste atenção, o que Paulo escreveu aos Romanos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, ou seja, éramos inimigos. A gente não era aquele tipo de pessoa que se agradava, que era simpatizante de Jesus e um dia fomos conquistados pelo teu amor. Não. Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Nós fomos reconciliados
com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. O bandido da cruz foi reconciliado com Deus nos seus últimos instantes de vida, pelo reconciliador, pelo único reconciliador. Falando, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Quem nos ensinou isso foram os reformadores. Não são os santos que intercedem por nós. Os santos, em sua grande maioria, quase totalidade, foram servos de Deus, dignos de nossa lembrança, não de nossa devoção. Não é o Papa que intercede por nós. Segundo está na Bíblia, e por isso que foi importante a gente tratar primeiro do sola escritura semana passada, para entender que quem tem autoridade sobre a igreja é a Bíblia, e o que a Bíblia diz é que há um só mediador. Colossenses capítulo 1, do verso 13 adiante, olha o que Paulo escreveu. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, agora falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, ainda falando de Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, falando de Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Tudo obra de Jesus, que nós sequer teremos condições de pensar em realizar. Pegar pecadores como nós, pecadores como o ladrão da cruz, e apresentar diante de Deus de forma irrepreensível. O ladrão da cruz, a oração de Jonas e as nossas vidas são provas de que Jesus salva unicamente pela graça. Não depende de nós, não depende de ninguém, não depende de mais ninguém, depende apenas de Jesus. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para levarmos para a semana. O meu relógio, pela graça de Deus, parou. Primeiramente, precisamos abandonar de vez a ideia de fazer por onde ser salvo. Já ouviu alguém falar isso contigo? Você precisa fazer por onde ser salvo. Essa ideia é antibíblica. Não há nada que possamos fazer sequer para colaborar com nossa salvação. Nós colaboramos com a nossa salvação com a mesma coisa que Lázaro colaborou com sua ressurreição. Nada. Nada. Essa doutrina nos liberta
Mas essa doutrina de confiança em Jesus e na obra de Jesus não nos libera para o pecado. É um questionamento que já faziam com Paulo antigamente. Mas espera aí, se nós somos salvos pela graça, se não depende de nós, não há nada que possamos fazer, então posso pecar à vontade. Paulo fala assim, em tese sim, pela lógica sim. Mas é meio óbvio que aquele que foi reconciliado com Deus e livre das amarras do pecado, não volta para o pecado. A grande diferença, irmãos, é que hoje nós lutamos contra o pecado, lutamos por uma vida santa, não mais para alcançar a salvação, porque a salvação o Senhor já nos deu. Nós lutamos contra o pecado diariamente e lutamos com uma vida santa, em primeiro lugar, para testemunhar a transformação que nossa vida sofreu. Para testemunhar do poder de Deus, que fez de nós quem nós éramos, para o que nós somos hoje. Então, em primeiro lugar, nossa luta contra o pecado é para isso, é para testemunho. Mas, em segundo lugar, nossa luta contra o pecado é para nós glorificarmos a Deus. É a forma que nós temos de agradecê-lo, porque mesmo quando nós éramos seus inimigos, Ele nos alcançou com seus laços de amor. Ninguém mais luta contra o pecado para ser salvo. Uma loucura. Se eu fosse depender de não pecar mais para ser salvo, o certo mesmo era a condenação para mim. Eu poderia descansar na minha condenação eterna. Mas graças a Deus eu dependo somente de Jesus. Jonas percebeu que os ninivitas dependiam somente do Senhor. O ladrão da cruz percebeu que dependia somente de Jesus. E que você perceba que você depende somente de Jesus também. Podemos descansar. Quem verdadeiramente foi salvo por Cristo, ele não perderá. O próprio Senhor Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28, olha só como é claro, como são claras as palavras de Jesus. As minhas ovelhas, já começa por aí, né? Tem ovelha que não é dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Palavras de Jesus, consoladora. Eu quero terminar lembrando as palavras do Dr. Russell Shedd. Eu sempre cito o Dr. Shedd aqui, né? Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de BH, ele diz que Dr. Russell Shedd, só em ficar em pé, a igreja já era edificada. Era um homem fabuloso. E uma vez perguntaram ao Dr. Shedd o seguinte: Dr. Shedd, eu posso perder a salvação? Ele respondeu: pode. Só depende de quem te salvou. Se foi Jesus quem te salvou, aí não. Ele não perde nenhuma de suas ovelhas. Nenhuma. O que nós podemos fazer hoje, irmãos, e eu convido os irmãos a isso, é simplesmente louvarmos a Deus, louvarmos a Cristo por sua grandiosa obra. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, primeiramente queremos reconhecer que o teu amor nos constrange. Nos constrange porque nós não somos o tipo de gente que nós salvaríamos. Mas o Senhor nos salvou. Nós não somos um tipo de gente que nós desejaríamos dentro de nosso rebanho. Mas o Senhor nos deseja dentro do seu rebanho. Não apenas porque nós somos imerecedores, o nosso constrangimento, mas é porque nós, sendo bem sinceros, sabemos que merecíamos a condenação. Mas a tua graça nos alcançou. O Senhor, por um motivo inexplicável, seguindo somente o seu santo conselho, olhou para cada um de nós com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia. E como o Senhor mesmo disse, através do profeta Oséias, nos
aproximou de ti com laços de amor. E sem perceber, Pai, sem perceber, nos vimos te amando, e amando a sua palavra, e amando a sua igreja. Sendo bem sinceros, ó Deus, nós sabemos que não fomos nós quem decidimos. Mas já nos encontramos lhe amando de forma intensa, porque o Senhor nos amou primeiro. Queremos sair daqui hoje te louvando. E queremos ter um estilo de vida, Pai, a partir de então, lutando fortemente contra o pecado que nos assedia todos os dias. Mas não mais para alcançarmos o céu, porque o céu o Senhor já nos deu. Mas queremos lutar pela nossa santificação aqui na terra, para darmos testemunho do que o Senhor faz com pecadores e também como forma de sermos gratos contigo por sua grande obra em nossa vida. Muito obrigado, Senhor.